Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade de preces e irradiações neste 28 de abril de 2021, quarta-feira. Promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe carinhosamente. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Temos um tempinho para nos preparar emocional e sentimentalmente. Preparar também o vasilhame com água para ser magnetizada no final. Relaxemos o nosso momento. Concentremos-nos nesta música de Mozart. Este é o momento em que somamos os nossos esforços, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, para disponibilizá-los a Jesus, que através dos seus benfeitores irão recolher e distribuir a quem necessitar. São 20 horas, vamos fazer a nossa prece inicial. Peço que me acompanhem, por gentileza. Neste momento, Mestre, viemos te agradecer por nos acolher na tua seara. Agradecer também a presença do benfeitor, destacado por ti, para estar onde estamos agora neste instante. Esse benfeitor traz consigo outros benfeitores, outros auxiliares, para juntar-se ao Espírito Protetor, o nosso anjo de guarda, e todos os demais desencarnados que possam estar à nossa volta nesse instante. Tanto quanto acolhe também esse benfeitor as nossas vibrações dos encarnados que estamos presentes. E é nesta luz que iremos percorrer esse pequeno espaço de tempo, oferecendo o que há de melhor em nós, de bom grado, para atender as criaturas que estão em necessidade. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim seja. Vamos ler um trecho do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos encontrar, na Instrução dos Espíritos, no item 2, os últimos serão os primeiros. Quem assina essa mensagem é Constantino, que foi ditado em Paris, 1863. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça e que o seu retardamento não seja fruto também da sua má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia,
se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignominias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Quantos e quantos hoje teremos que orar? Em favor de quantos e tantos teremos que orar? Porque estão se retardando na chamada ao trabalho na seara do Cristo. Todas essas criaturas que vivem empregando o seu tempo na prática do mal, na corrupção, dilacerando corações, pervertendo a ordem, são necessariamente os nossos endereços para quem teremos que enviar as nossas preces. A humanidade está experimentando uma quadra bem singela, significativa no seu caminho evolutivo. Nós todos que aqui estamos nesse planeta, conforme Jesus já nos asseverava no passado, Deus, num determinado momento, irá fazer a seleção, apartar os maus dos bons. Estamos vivendo esses tempos, meus irmãos, e precisamos orar, não só em nosso favor, mas em favor dessas criaturas que se batem contra a harmonia da humanidade e o seu progresso. Vamos à nossa prece. Nossos corações, mestre amigo, estão oprimidos.
pelas incertezas, pela dúvida, mas também oprimido, porque sentimos as vibrações produzidas pelo mal a chegar até nós. Ferem-nos de diversas formas. Sentimos sua ação nefasta no seio da sociedade humana, onde o desrespeito pelo próximo é visível e se sabe, sem nenhum subterfúgio, a intenção destes nossos irmãos. Não é necessário analisar muito para entendermos a que Senhor estão servindo. Nós outros que escolhemos a espiritualidade, escolhemos nos espiritualizar, escolhemos estudar uma doutrina, ou nos aplicar na confissão religiosa que nos é cara, e nela pautar os nossos atos de moralidade e de ação. Não podemos silenciar ante a presença do mal. E aqui estamos nós, Mestre, a te suplicar o auxílio. Sabemos que nós precisamos realizar as nossas tarefas. É a tua seara, tu nos convocou para trabalhar. Nos oferecestes já as ferramentas ideais para o trabalho. Já nos disseste o que é joio e nos demonstraste o que seja o trigo. Está aí, colocado ante os nossos olhos esse campo. Que saibamos identificar o joio do trigo e trabalharmos na limpeza. Não no sentido de ceifar o outro, de aniquilá-lo, como se faz em uma plantação, mas envolver esse joio, esta criatura que hoje esforça-se com todo o seu vigor para disseminar o mal no seio da sociedade humana. Envolvê-los em muitas vibrações amorosas, fraternais. Conceder-lhes o perdão. Um dia tu falaste isto de uma forma um pouco diferente quando tu estavas lá naquela cruz infamante e dissesse ao Pai, numa súplica, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Aqui dizemos a mesma coisa, Jesus. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas nós outros precisamos trabalhar na tua seara para que o bem se estenda e se expanda mais e mais no seio da sociedade humana, contribuindo para o seu progresso, para a sua evolução. Há tantas criaturas que sofrem, que choram, que experimentam dores e estão aflitas. Algumas dessas criaturas estão enfermas do corpo, outras da mente. Venho te pedir por todas elas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Assista-os. E aqui estamos disponibilizando um pouco de nossas vibrações para que estas vibrações sejam potencializadas pelo benfeitor que está conosco, a fim de atender os nossos irmãos em necessidade. Aqueles que estão aprisionados pelas drogas, os que optaram por fazer o mal,
os nossos irmãos que estão cometendo toda a sorte de desatino e infrações à lei de Deus, sejam quais forem. Oramos por estas criaturas que, podendo fazer o bem, optaram por fazer o mal. É a forma que elas encontraram para se expressar. Fazem aos outros o que reside nelas. Nós outros, te suplicamos, Mestre, em favor de nossos irmãos. Esses todos que aí perseguem, caluniam. Tu também falou para nós que era necessário amar essas criaturas. E a nossa forma de amar é não desejar o mal a elas, conforme nos asseveram os espíritos superiores. Pelo contrário, desejamos o bem. Queremos que elas, de uma certa forma, possam despertar a tempo, enquanto não chega a 1/10 hora, quando mais já não terá espaço de tempo, mas que possa se arrepender. E como diz a mensagem do irmão Constantino, que ela possa se preparar a aprender a trabalhar e para ajoelhar no campo de Deus. Quero te pedir por todos os nossos irmãos que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de administrar, de comandar, de governar todas as nações em todos os seus níveis políticos e administrativos. Eles precisam de nossas preces. A pressão sobre eles é muito grande, Mestre. E muitas vezes basta um pequeno mau conselho de um assessor qualquer. E ali já começa a se disseminar o caos. A dor, o sofrimento, a aflição que muitos experimentarão. Auxilie-os. Talvez nós não sejamos simpáticos de nenhum deles, mas é necessário amá-los, desejando-lhes o bem. Dizemos, não, agora não, mais tarde vou me preocupar com isso, pois chegou a nossa hora. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Orar por essas criaturas, pelos nossos irmãos que estão desencarnando e precisam receber a assistência, as nossas melhores vibrações de despedida, a fim de que estas vibrações possam ser ações que lhes facultarão a chegada em harmonia no seu lar espiritual. Venha também, amigo e Mestre Jesus, rogar por todos esses nossos irmãos que cometeram crimes e estão sentenciados pela lei do homem. Alguns estão aprisionados, outros nem tanto. Tenhas compaixão e misericórdia de todos eles. Também daqueles que, tendo sobre os seus ombros a responsabilidade de distribuir a justiça, esquecem-se do seu compromisso com a própria justiça. Perdoe-os. Um dia despertarão. Venho também te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que estão na ideação suicida.
pela dor, pelo sofrimento, talvez até mesmo pela solidão em que se encontrem, possam pensar que estejam sós. Nós aqui dizemos a eles: vós não estão sós, porque nós estamos com vós. Confie. Aqui estamos envolvendo-os em vibrações amorosas, estimuladoras e esperançosas, para que possa se reanimar, encorajar-se e olhar de frente a sua própria dificuldade e ver que não é tão grave a ponto de ter que tirar a vida, porque esta vida do corporal que for aniquilada não resolverá o problema, pelo contrário. Oramos por eles para que eles possam adiar esse tentame. Tanto quanto oramos pelos nossos irmãos que suicidaram-se e agora estão no mundo dos espíritos, padecendo as dores ainda mais excruciantes. Eles sofrem, choram, se lamentam, atormentam-se, porque o ato de tirar a vida não resolveu a sua dificuldade. Envolvemos esses irmãos nas melhores vibrações, para que em um momento qualquer possam dar atenção aos benfeitores que estão ali ao seu lado, a fim de estender a sua ajuda prestimosa. Mas também há outros irmãos em que, sendo suicidas contumazes, agora estão reencarnados e necessitam de nossas ações benfazejas. Nosso concurso, para acompanhá-los, para estar junto deles, para dizer-lhes: tu não estás sós, conte comigo. E aqui rogamos a ação desses benfeitores, que sabem mobilizar forças, que para nós são desconhecidas, a fim de dar o estímulo necessário a esses irmãos, para que eles possam vencerem-se a si mesmos. Venho te pedir também, mestre, por um número expressivo de criaturas que entre nós, na sociedade humana, uma sociedade humana que para muitos perdemos a referência de Deus e, portanto, perderam a própria referência, encontram-se em processos profundos de depressão. E sabemos, pela história, que muitas depressões, irmãos depressivos, eles não estão nessas condições porque assim o desejam, ou porque lhes falta vontade, forças no seu interior fraquejaram, perderam o sentido da vida. A vida deixou de ser colorida para ser um cinza escuro. Aprofundam-se nesses abismos. Sua dor não é percebida pelos outros, a não ser a sua apatia, a sua tristeza, a sua inação. Venho te pedir por eles, pelos familiares deles, porque também estes, os seus familiares, se contaminam pelas depressões. Muitos não sabem lidar com essa situação. Outros se recusam à assistência dos profissionais de saúde, da medicação. É preciso todo um tato,
para lidar com o irmão depressivo. Estimulá-lo. Oferecer a esse irmão a oportunidade dele ser caridoso, fazer uma caridade qualquer, como esta. Trazê-lo para esse momento de irradiação, para que também possa fazer a sua doação, porque eles possuem capacidade para isto. Abracemos a causa dos depressivos. Suas angústias talvez não sejam conhecidas por nós, mas elas são soberbas. Quero também te pedir, mestre, pelos nossos irmãos, que organizam-se para a prática do mal. Fizeram esta opção porque desconhecem as consequências de seus atos no campo espiritual. Eles não desconhecem as consequências no campo material, mas talvez no campo espiritual eles desconheçam. Não sabem o que estão fazendo. Temos que orar por eles, pelas suas vítimas, para que essas também possam compreender e não desenvolver sentimentos de ódio, de vingança, de revide. Porque nada disso constrói. Pelo contrário, aí estão as estampas, os quadros de destruição que conhecemos. Oro, junto com todos esses irmãos que aqui estamos, pelos nossos irmãos atingidos pela miserabilidade, pela fome, pela falta de água potável, pelos que estão nesse instante trabalhando junto a esses irmãos que padecem a fome, cujo estado de saúde é quase sempre precário. E aqui queremos envolver todos os profissionais da saúde. São as tuas mãos junto a nós, Mestre, e precisamos homenageá-las, orando por elas, envolvendo-as em vibrações amorosas. Aproveitando a presença do benfeitor em nosso lar, vamos agora visitar os cômodos de nossa casa, fazendo a asepsia, harmonizando o ambiente, atendendo todas as criaturas que aí estão, dos dois planos da vida. Também pedimos pelos nossos irmãos que estão rogando preces. Atenda-os, Mestre. A essas criaturas que agora vêm ao nosso pensamento, lembramos-nos delas, ou aquelas outras que estão anotadas em nossos apontamentos. Cada um deles tem uma necessidade específica. E esse benfeitor, encarregado de receber essas vibrações, esses pedidos, saberão atendê-los segundo a vontade de Deus, porque confiamos plenamente que serão atendidos. Quantos que aqui estamos pedindo por alguém específico? Pois essa criatura está sendo atendida agora.
Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Quantas dores ainda fomentaremos no seio dessa humanidade até entendermos que somente o amor é o protagonista do bem-estar. O desamor, pelo contrário, ou a falta do amor, ou mais grave, o ódio, é uma energia tóxica que faz com que o seu emissor adoeça espiritualmente, com ressonâncias no corpo físico. Que a nossa palavra, Mestre, seja de incentivo e de encorajamento. Que os nossos pensamentos sejam sempre direcionados ao soerguimento dos caídos, o amparo dos fracos. Que as nossas ações sejam para atender os esfomeados de justiça, os dementados. Venho te suplicar pela humanidade, pela paz, a paz que se instala no coração de cada um de nós. E o dia que nos tornarmos pacíficos, a humanidade será pacificada. Nesse instante, rogamos ao benfeitor que está junto a nós para nos envolver em bênçãos, em vibrações benfazejas, como se fosse a aspersão de vibrações que vão caindo sobre nós, penetrando os nossos corpos densos e fixando-se no espírito. Também te pedimos para que as águas porventura expostas recebam essas magnetizações específicas para aqueles que irão delas se utilizar. Que a nossa noite seja de bênçãos. E que o novo dia, que Deus já prepara desde agora, possas nos encontrar prontos e dispostos para sermos os trabalhadores da primeira hora. Assim seja. Agradeço-vos a participação, o carinho com que nos receberam, informando que a partir da próxima quarta-feira, dia 5 de maio, esta atividade que vinha sendo realizada às 20 horas, passará a ser realizada às 19 horas. A partir do dia 5, portanto, a nossa atividade de preces e radiações será levada a efeito às 19 horas, nesta plataforma. Venha estar conosco. Todo o bem que fizermos aos outros, faremos a nós mesmos. Não podemos esquecer disto. De qualquer forma, qualquer vibração que possamos emitir de bem
alcançará os nossos irmãos e será reconhecido pelos benfeitores. Boa noite a todos. Fiquemos na paz de Deus. Até o próximo encontro, amanhã de manhã, às 9 horas, em mais um momento diário de oração. Boa noite.